Nesta era primitiva, onde as pessoas mal tinham o que vestir, e a fome era constante. Outras tribos ainda comiam carne crua e mastigavam ervas selvagens. Mas você liderou seu povo a beber sopas frescas e comer carne assada. Não apenas começaram a comer um delicioso arroz cozido, como também passaram a usar armas avançadas, muito à frente daquela era. Tudo porque você trouxe consigo técnicas avançadas de forças especiais. De volta está a época antiga. Antes, você era um soldado de elite da sua cidade. Ao capturar um criminoso na fronteira, você infelizmente caiu de um penhasco. Ao abrir os olhos novamente, você se deparou com algumas mulheres vestidas com peles de animais. No entanto, a dor aguda em seu pé não lhe deu tempo para pensar. Com seus anos de experiência em sobrevivência na selva como soldado de elite, você rapidamente concluiu que o ferimento em seu pé foi causado por uma picada de cobra. Então, você pegou uma faca de pedra ao lado e abriu o corte no ferimento. Em seguida, cauterizou a ferida com um galho em brasa. Depois de um grito de dor agonizante, você desabou no chão, exausto, esperando apenas que o calor intenso pudesse destruir a proteína do veneno da cobra. Após uma noite agonizante entre a vida e a morte, no dia seguinte, como que por um milagre, você estava vivo novamente. Você pegou um pedaço de carne seca da mão de uma mulher e o devorou vorazmente. Depois de comer, você gesticulou freneticamente, pedindo mais comida. A resposta da mulher, claro, foi que não era possível. Afinal, nesta pequena tribo, com um total de pouco mais de 50 pessoas, a quantidade de comida que conseguiam obter por dia era limitada. Além disso, agora era a época de estocar comida antes do inverno. Por isso, a comida era dada prioritariamente aos adultos fortes e capazes. Vendo isso, você só podia encontrar uma maneira de encher o estômago por conta própria. Vendo que o tempo ficava mais frio a cada dia, era preciso encontrar um jeito de estocar comida para o inverno o mais rápido possível. Depois de pensar um pouco, a carne mais fácil de se obter no momento era peixe. A menos de 1000 metros dali, havia um pequeno rio, mas o povo desta tribo não comia peixe. E, naturalmente, não tinham ferramentas de pesca. Pensando nisso, sua única opção era arranjar alguns cipós e tecer uma cesta. Depois, vou pescar. Não muito tempo depois, você volta para a entrada da caverna com um grande feixe de cipós e começa a fazer um cesto. Algumas crianças se reúnem ao seu redor, observando com curiosidade. Elas balbuciam sons, incapazes de formar palavras. Perto dali, algumas mulheres estão secando palha perto da caverna. E nesse exato momento, gritos de terror ecoam de repente à distância. Você vê o chefe barbudo e 2 outros homens, cada um segurando um ovo de pássaro gigante. Eles correm e gritam desesperadamente. Ao mesmo tempo, ouvem-se vários gritos agudos e estridentes. Um pássaro Kong com mais de 3 metros de altura persegue o chefe de perto. Você grita imediatamente: joguem os ovos fora. Mas, infelizmente, ninguém consegue te entender. O chefe não larga o ovo em suas mãos. E o pássaro Kong não desiste do chefe. Em pouco tempo, o chefe é alcançado pelo pássaro Kong, com uma bicada violenta. Ele bate as botas na mesma hora. Os outros 2 adultos que vieram correndo com ele, ao verem a cena, jogam fora os ovos que estão segurando. Eles se viram, correm para a beira da selva e sobem em uma árvore. E assim, conseguem escapar por pouco. As crianças ao seu redor nunca viram uma cena tão terrível. Elas imediatamente começam a gritar de medo. O pássaro Kong, tendo perdido seu alvo, vira-se instantaneamente. Ele avança furiosamente em direção às crianças que gritam perto da caverna. Vem pra cá! Vendo isso, você rapidamente leva as crianças para dentro da caverna. As mulheres lá dentro rapidamente empurram uma pedra redonda e bloqueiam firmemente a entrada da caverna. O pássaro Kong não consegue entrar. Ele se vira e caminha até o corpo do chefe e começa a devorar seu corpo. Você rende os dentes e decide que precisa abater o pássaro Kong. Ele já provou o gosto de carne humana e agora sabe a localização da sua tribo. No futuro, a tribo provavelmente nunca mais terá paz. Mas, agora, você não tem nenhuma arma nas mãos. Um confronto direto definitivamente não daria certo. Nesse exato momento, você vê as 2 pernas compridas do pássaro-pavão. Seus olhos brilham com uma ideia. Você começa a se preparar na mesma hora. Primeiro, você pega 2 pedras do tamanho de um punho. Depois, desamarra a pele de cobra enrolada em sua cintura. Usa a pele para amarrar as pedras, uma em cada ponta.
Depois de terminar, você pega a bolhardeira improvisada e sai se esgueirando pela fresta da caverna. As pessoas na caverna ficaram em choque. Elas queriam correr e te segurar, mas com medo de atrair o pássaro-pavão de volta, só podiam assistir de fora, ansiosas. Viraram meros espectadores. Você se esconde silenciosamente nos arbustos, avançando agachado, até chegar a uns 500 ou 600 metros de distância do pássaro-pavão, e então para. Nesse momento, o pássaro-pavão ainda se deliciava com sua refeição. Mal sabia ele que você já estava de olho nele. Então, você se levanta em silêncio, agarra o meio da corda de pele de cobra e começa a girá-la rapidamente sobre a cabeça. As duas pedras começam a voar em círculos. A força centrífuga estica a corda instantaneamente. O pássaro-pavão percebe o movimento por aqui. Ele levanta a cabeça, solta um grito e corre loucamente na sua direção. Ele se aproximava cada vez mais. Na entrada da caverna, a mulher e as crianças gritam de pavor. Mas você continua parado, firme como uma rocha. Quando o pássaro-pavão está a 30 metros de você, você lança a bolhardeira com força na direção dele. A bolhardeira voa girando pelo ar. Assim que toca as duas pernas compridas do pássaro-pavão, ela se aperta rapidamente. O pássaro-pavão, que já estava a apenas 10 metros de você, perde o equilíbrio e cai no chão. Suas duas asinhas se debatem sem parar, mas ele simplesmente não consegue se levantar. Na entrada da caverna, a mulher e seus pequenos companheiros ficam todos de queixo caído, de boca aberta, sem acreditar na cena que acabaram de ver. Você imediatamente chama os dois pequenos companheiros para segurarem o pescoço do pássaro-pavão, e você pegou uma pedra enorme e a esmagou com toda a força. O sangue jorrou da cabeça do Congnial como uma flecha. Seu corpo parou de se debater violentamente, e, logo depois, ele parou de respirar de vez. Os dois garotos olharam para você, com os olhos cheios de admiração e respeito. Você desamarrou a pele de cobra da perna do Congnial e a amarrou de volta na sua cintura. Você fez um sinal para que os dois te ajudassem a levar o Congnial de volta para a caverna. Agora, os dois estavam muito obedientes, claramente agindo como seus maiores fãs. Então, vocês três juntos puxaram as pernas do Congnial e foram em direção à caverna. Ao ver as três pessoas trazendo uma presa tão grande, as pessoas na caverna não conseguiram ficar paradas. Gritando, empurraram a pedra gigante e saíram correndo da caverna para ajudar. Os dois homens adultos que estavam escondidos na árvore ao longe também desceram. Eles testemunharam com os próprios olhos você caçar sozinho o Congnial durante todo o processo, e estavam extremamente impressionados com você. Esta foi a primeira vez na história da tribo deles que uma presa tão grande foi capturada. De volta à caverna, você disse às mulheres para guardarem as penas para você, e que elas poderiam fazer o que quisessem com o resto. Agora que o perigo havia passado, você precisava continuar a trançar seus cestos. Cerca de 1 hora depois, os 2 cestos estavam prontos. Você encheu os cestos com algumas das vísceras do Congnial e foi em direção ao rio. No caminho, uma mulher viu que você estava indo sozinho para o rio e decidiu te seguir. Na mente dela, você era muito forte. Então ela sentiu que precisava ficar de olho em você para te proteger. Enquanto isso, os 2 garotos que acabaram de te aceitar como líder viram que você tinha feito outra coisa estranha e estava saindo, e imediatamente correram atrás de você. O grupo de 4 pessoas logo chegou à beira do rio. Você ficou na margem e primeiro observou tudo cuidadosamente por um tempo. Mas a verdade é que, quanto mais eu olhava, mais apavorado ficava. Em apenas alguns minutos, você viu o peixe maior devorando o menor, várias e várias vezes. Acontece que este rio tinha peixes carnívoros. Mas eu tinha que admitir, o ecossistema daqui era bom demais. A água do riacho era tão cristalina que dava para ver o fundo. E também estava cheio de peixes. Depois de escolher o lugar perfeito, você segurou firme a corda de palha da cesta e a colocou no rio. O cheiro de carne se espalhou rapidamente pela água. Os peixes, num raio de 20 metros, entraram em polvorosa. Nadaram rapidamente na sua direção, mergulhando na cesta e começando a brigar pelas vísceras. Você puxou a cesta da água com um movimento brusco. Fora os que escaparam, ainda restaram 4 peixes grandes na cesta. E os peixes no rio não só não fugiram, como se aglomeraram ali, disputando as vísceras que caíam na água. Isso te deu, por um instante, a sensação
de estar alimentando carpas num parque. Os dois garotos e a mulher adulta estavam impressionados. Usar aquela coisa estranha, colocar na água e puxar para cima. Dava para tirar da água aquelas coisas sem pernas. Mas, tirar para quê? Eles ainda não entendiam. Você despejou os 4 peixes no chão e, depois de limpá-los com cuidado, cortou uma fatia de peixe cru e a colocou na boca. Vendo você mastigar o peixe cru, eles entenderam na hora que aquilo era comida. Então, imitando seus movimentos, também cortaram uma fatia e provaram. Os olhos da mulher brilharam no mesmo instante. Ela percebeu na hora que aquilo era uma nova fonte de alimento. Soltando uns grunhidos, ela gesticulou, pedindo que você a ensinasse a pescar. Mas você não a colocou para fazer isso. Em vez disso, a deixou com uma das crianças para limpar os peixes. A outra criança amarrava os peixes já limpos com um cipó, pendurando-os em um galho de madeira, para levar de volta à tribo mais tarde. Enquanto isso, você continuava pescando. Agora todos os peixes estão reunidos no mesmo lugar. É só você se agachar na margem e usar uma cesta para pegá-los. Cada vez que a cesta entrava na água, a colheita era farta. Nós 4 passamos a tarde inteira fazendo isso. No final, pescamos mais de 200 peixes. O maior devia ter uns 5 quilos. Com certeza 3 pessoas não conseguiriam carregar tudo de volta. Tivemos que mandar uma das crianças de volta, para chamar algumas crianças mais velhas para ajudar. No final, o grupo foi, uns carregando, outros levantando os peixes, seguindo em uma grande procissão em direção à caverna. A essa altura, os grupos que saíram para coletar frutas e para caçar já tinham voltado. Por não terem ferramentas, as presas que os adultos caçavam eram alguns coelhos, fazões e outros animais pequenos. Foi nesse momento que as crianças voltaram para a caverna carregando os peixes. Todas gritavam animadamente, mostrando aos adultos a pesca do dia. Os adultos, que antes estavam tristes por causa da morte do chefe, ainda se sentiam mal. Mas quando viram a colheita de hoje, ficaram felizes na mesma hora. A tragédia do chefe foi logo esquecida. Depois de limparem a pesca do dia, todos os membros da tribo foram para fora da caverna. Na clareira em frente à entrada da caverna, uma grande pilha de lenha foi montada. O corpo do chefe foi colocado em cima. Um velho com 2 chifres de carneiro. Na cabeça acendeu a pira de lenha. O fogo crepitante logo engoliu o corpo do chefe. A luz das chamas se refletia no rosto de cada um. As crianças, sentindo o cheiro de carne assada, ficavam com água na boca. Elas não demonstravam a menor tristeza. E os adultos, por terem uma nova fonte de alimento, tinham uma expressão tranquila. E você? Aproveitou a oportunidade para observar a tribo. Esta tribo tem atualmente um total de 52 pessoas. São 8 homens adultos, 15 mulheres adultas, e o restante são todos crianças de várias idades. Aquele que acabou de acender o fogo é o ancião da tribo. Por ele parecer ser o mais velho, é considerado por toda a tribo como o mais inteligente. Mas parece que agora ele vai ter que ficar em segundo lugar, porque você está tomando o lugar que ele tinha no coração de todo mundo. Também tem um cara com 6 dedos na mão. A arma que ele gosta de usar é um porrete de madeira. Acho que é por causa de cruzamentos entre parentes. Por quê? Ele não parece ser lá muito inteligente. Ao lado dos 6 dedos, tem um sujeito com um colar de penas no pescoço. Esse cara parece bem agressivo. E, assim como 6 dedos, ele gosta de usar um porrete. Atrás do penas está o Chitou, que usa um colar de ossos. A arma que ele costuma usar são pedras. Um pouco longe dos dois está um jovem de 15 anos. Esse moleque só tem uma orelha e 4 cicatrizes no rosto. A arma dele é uma lança feita de um osso de coxa, bem reto e afiado. Ao lado do Orelha Única, está Shouya, de 17 anos. O pai dele foi o chefe 2 gerações atrás. A arma que ele está segurando são 2 caninos de mais de 30 centímetros, de um tigre dentes de sabre. E tem também o Dalian, o mais alto e forte de toda a tribo. A arma dele é simples e brutal, um osso de coxa. O último é um manco que se apoia num cajado. Hoje em dia ele acompanha o grupo de coleta todos os dias, sendo responsável por abrir caminho e ficar de vigia. Além disso, ele adora polir pedras. Dizem que o maior sonho dele é conseguir polir um disco de pedra antes de morrer. Resumindo, de toda essa gente, o Orelha Única, o Shouya e o Dalian são os guerreiros mais fortes da tribo. Quando terminaram de cremar o chefe, o céu já estava completamente escuro.
Guiados pelo ancião, todos foram para a caverna, para começar a dividir a comida. Como ninguém nunca tinha comido peixe antes, hoje o Poli deixou que você fizesse a divisão. Você pegou um peixe que já estava assado e mostrou para eles como se comia, como tirar as espinhas. Todos também aprenderam direitinho, comendo com muito gosto. Talvez por ser a primeira vez que comiam até ficarem satisfeitos. Quanto mais comiam, mais felizes ficavam, e até começaram a dançar enquanto comiam. Essa cena diante dos seus olhos, de repente, te deu uma sensação de lar. Você jura para si mesmo em silêncio, que vai liderar a tribo para uma vida melhor. Depois que todos terminaram de comer, o ancião com chifres de carneiro pegou um pedaço de carvão e desenhou na parede da caverna a cena de você pescando no rio. Enquanto isso, você estava ao lado, ensinando as mulheres a fazer cestos. Depois, adicionou 2 cordas de palha para transformá-lo em um cesto de carregar nas costas. Assim, eles não precisariam mais usar peles de animais para carregar as frutas, aumentando a eficiência da coleta. As mulheres adoraram a ideia assim que viram. Elas se revezaram para experimentar, e nenhuma queria largar. No final, elas combinaram que, no dia seguinte, iriam colher mais cipós, para fazerem seus próprios cestos. Para mostrar gratidão, elas pegaram 2 peles de veado da equipe de coleta, e as colocaram em suas mãos. A partir daquele momento, você se tornou a primeira criança da tribo a usar uma roupa de pele de animal. Mas você não foi egoísta. Ficou com uma pele para você, e deu a outra para as mães de algumas crianças, de 2 ou 3 anos, para que elas pudessem fazer roupas para seus filhos. Afinal, as crianças pequenas têm a imunidade baixa, e, numa sociedade primitiva, não existe nenhuma tecnologia médica. Um simples resfriado com febre poderia tirar a vida daquelas crianças. Por isso, aquela pele de veado valia tanto quanto uma vida, sem exagero. Você acredita que, se um dia precisar da ajuda delas, elas com certeza não serão ingratas. No dia seguinte, você acordou bem cedo. Depois de uma série de exercícios militares simples, você estava com a boca seca. Mas, ao olhar para a bacia de pedra, a água que todo mundo bebe junto, você ainda tem receio de beber. Parece que está na hora de fazer uns recipientes para guardar água. Logo, os membros da tribo também saíram da caverna, tagarelando. Mas, hoje, eles não estavam com pressa para sair e caçar. O ancião reuniu todos os homens na clareira em frente à entrada da caverna. Pelo jeito, eles iam escolher um novo chefe. Você pensou, só me tornando chefe poderei dar ordens a todos. Então, você também entrou na disputa. O método para escolher o chefe era simples e bruto. 2 homens duelam sem usar armas. O mais forte se tornaria o próximo chefe. Em pouco tempo, Duer e Dali saíram vitoriosos. Você os observa com desprezo, balançando a cabeça em negação. Não tem a menor técnica. É só uma disputa de força bruta. Logo chegou a vez da luta entre Duer e Dali. Dali tinha 1,90 m de altura. Parado ali, ele parecia uma torre de ferro. Naquele instante, Duer sentiu que não tinha como atacá-lo. Mas ele não recuou. Pelo contrário, ele soltou um grito e partiu para o ataque. Mas, assim que se aproximou de Dali, foi agarrado pelas mãos enormes de Dali. Antes que pudesse reagir, Dali o arremessou a vários metros de distância. Ele se espatifou no chão com um baque surdo, e demorou para conseguir se levantar. Empolgado, Dali bateu no peito. Os membros da tribo também gritaram de empolgação, mostrando que aprovavam o novo chefe. Foi nesse momento que você, em poucos passos, foi para a frente dele. E eu? Dali, ao ver que um pirralho como você se atrevia a lutar, bateu no peito e soltou um rugido de raiva. Mas você não se intimidou, e assumiu uma postura de combate na frente de Dali. Dali olhou de cima para você, que mal chegava na altura do peito dele. Seus olhos estavam cheios de confiança e desdém. Enquanto isso, os outros que assistiam gritavam como loucos, torcendo por você. Você também não hesitou. Avançou rapidamente para a frente de Dali. Com o pé esquerdo, pisou na coxa semiflexionada dele. E com a perna direita, deu uma joelhada, acertando em cheio o queixo de Dali. Antes que todos pudessem reagir, Dali caiu duro no chão, rolando de um lado para o outro e gemendo de dor. Os membros da tribo presentes ficaram de boca aberta na mesma hora. Para vocês terem uma ideia, Dali era o guerreiro mais forte da tribo deles. Mesmo que perdesse, não era para ser derrotado em um instante. E ainda por cima,
O oponente era só um garoto. O ancião Tang de repente ficou muito empolgado. Uma sensação sem fundamento algum, mas muito forte, surgiu em seu coração. A tribo inteira poderia, por causa daquele garoto na sua frente, se tornar cada vez mais forte. Antes mesmo que ele pudesse dar alguma ordem, você já estava sendo erguido por todos e jogado para o alto, celebrando o nascimento do novo chefe. Em apenas 2 dias, você trouxe milagres demais para a tribo. Na verdade, esse resultado era o que todos esperavam. Nesse momento, Dali já tinha se recuperado. Ele estava claramente inconformado. Em meio aos gritos de surpresa de todos, ele avançou rápido na sua direção. Vendo isso, você imediatamente saltou para o chão. Quando ele chegou perto, você agarrou 2 dos dedos dele com um movimento rápido e os torceu para frente com força. Em seguida, com um passo para o lado, você foi para trás de Dali e deu um chute forte na dobra do joelho dele. Dali foi direto de cara no chão. Quanto mais ele se debatia, mais dor sentia. Não se passaram nem 2 minutos. E um brutamontes forte como Dali já estava aos prantos, implorando por misericórdia. Só então você bateu uma mão na outra e soltou aquele grandalhão chorão. Depois, se virou e entrou na caverna. Com isso, a multidão se agitou novamente. Os moleques comemoravam aos gritos. Era a primeira vez que alguém mais novo derrotava um adulto. As mulheres discutiam onde tinham visto aquele cipós. À noite, ao retornar, você pediu ao líder para ensiná-los a tecer mais alguns cestos de carga. Enquanto isso, o ancião olhava para a caverna com uma expressão indecifrável, perdido em seus próprios pensamentos. E foi nesse exato momento que você, com um novo visual, apareceu novamente diante de todos, vestindo uma simples pele de cervo, com seus longos cabelos negros presos no alto por uma tira de pele de cobra. Você tinha uma aparência limpa e arrumada, sem perder um ar de competência. Este foi o novo visual que você criou depois de muito pensar. Dizem que esse tipo de estilo já existia desde as dinastias Shang e Zhou. Os primeiros agricultores, por terem os cabelos soltos, achavam que isso atrapalhava na hora de cultivar a terra. Então começaram a prender o cabelo. Isso também é uma das marcas mais importantes do povo Han, uma etnia predominantemente agrícola. Sob os olhares de espanto dos membros da tribo, você caminhou até o meio do grupo e começou a organizar o trabalho do dia. Primeiro, você reorganizou a equipe de coleta. A tribo agora tem um total de 15 mulheres adultas. 6 delas estão com barrigões de grávida. As 9 restantes, mais o manco, somam 10 pessoas. Mas hoje, você enviou apenas 8 mulheres para a coleta. Agora que elas têm os cestos de carga, não precisam mais do manco para protegê-las. Cada uma com um porrete na mão para se defender não será problema. As 6 mulheres grávidas ficaram para tomar conta do acampamento. E de quebra, cuidar dos pirralhos de 2 ou 3 anos. As crianças maiores foram arrancar ervas daninhas. A mulher que sobrou levou 2 meninos para pescar no rio. Agora, todos tinham uma tarefa. Mas o manco ficou sem nenhuma. Por causa disso, ele parecia um pouco frustrado. Para este homem que jurou passar a vida inteira esculpindo uma bacia de pedra, você planejou deixá-lo encarregado de queimar a cerâmica. Mas queimar cerâmica não é uma tarefa tão simples. É preciso preparar muitas coisas. Então, por enquanto, você teve que lhe dar outra tarefa. Os peixes pescados ontem ainda não tinham secado. Neste clima e sem sal, eles estragariam rapidamente. Mas depois de serem defumados, eles podem ser guardados por anos sem estragar. Então, você fez uma demonstração para o Manco.model e deixou tudo por conta dele. Enquanto isso, você encontrou um lugar plano na frente da caverna e começou a cavar um buraco para construir um forno. O forno inteiro foi dividido em 3 níveis. O de baixo serve para tirar as cinzas e para a entrada de ar. O do meio é para colocar a lenha e fazer o fogo. E o de cima é para colocar as peças de cerâmica. Levou umas boas 3 ou 4 horas. Finalmente, a construção do forno foi concluída. Mas um forno úmido não pode ser usado. Então, você chamou aqueles 2 amigos que estavam pescando ontem para colocar lenha em cada nível e acender o fogo. Assim, à tarde, já daria para usar. Depois de organizar todo o trabalho, você mesmo foi até a beira do rio para escolher argila. Encontrou uma pedra de rio grande, lisa e plana para usar como bancada. A argila que você pegou foi batida e amassada. Em pouco tempo, o primeiro pequeno pote de água, com a base pequena e a boca larga, ficou pronto. Depois, usando o mesmo método,
Você fez mais 4 seguidos. E colocou todos eles para secar ao lado da caverna. Em seguida, vieram algumas panelas com 2 alças e dezenas de tigelas de barro. E também alguns talheres pequenos. Essas coisas não precisavam ser bonitas, apenas úteis. Nesse momento, você ainda não tinha certeza de quantas dessas peças iriam sair inteiras depois de queimadas. Quando já tinha passado mais ou menos a metade da tarde, você colocou todas as peças semi-acabadas dentro do forno, uma por uma. Os 2 amigos e o manco estavam parados ao lado, observando atentamente. O novo líder conseguiu fazer tantos potes de barro em um só dia. Só não se sabe se vão prestar para alguma coisa. Você não deu atenção a eles. Sentou-se ao lado do forno e o abasteceu com bastante lenha. E assim continuou até o anoitecer. Os membros da tribo que tinham saído começaram a voltar. A colheita das mulheres foi farta. Os cestos delas estavam cheios de frutas silvestres. Havia também grandes feixes de cipós. Parece que estavam se preparando para tecer mais cestos. A caça dos homens hoje também foi boa. 2 aves grandes, parecidas com perus. E também alguns ovos de pássaro e umas marmotas gordas. Além dos mais de 100 peixes que pescaram hoje. A colheita da tribo inteira foi impressionante. Toda a comida que não conseguiam comer no mesmo dia podia ser armazenada. E com aquelas mulheres grávidas prestes a dar à luz, eles também teriam comida suficiente quando chegasse a hora. Quando o céu começou a clarear, você parou de alimentar o fogo com lenha. Deixou as chamas se apagarem sozinhas para esfriar durante a noite. Amanhã de manhã já daria para abrir o forno. Depois de um dia de trabalho, o pessoal da tribo estava exausto. Mas eles se reuniram em volta da fogueira. E cada um tinha um sorriso de felicidade no rosto. Agora, não precisavam mais passar fome. E o mais importante é que você preparou os 2 passarões no estilo frango jaulua. Eles nunca tinham comido nada tão delicioso. Mas você não estava com muito apetite, porque a comida só tinha um pouquinho de sal grosso. E mal dava para sentir o gosto salgado. O sal grosso era muito precioso naqueles tempos. Diziam que ele tinha sido conseguido em uma troca com outra tribo. Você começou a calcular em segredo na sua mente se daria para usar as cerâmicas para trocar por um pouco mais de sal. Depois que todos terminaram de comer, as mulheres voltaram para a caverna para começar a tecer cestas. Elas perceberam que as cestas de carga eram muito úteis. O grupo de coleta tinha menos gente hoje, mas, em compensação, a colheita foi ainda maior. Enquanto isso, você distribuiu todas as peles de animais. Agora, com as crianças se apertando um pouquinho, todas podiam se cobrir. Ao acordar na manhã seguinte, você foi imediatamente checar o resultado da queima das cerâmicas. Chueze foi correndo puxar o ancião e começou a balbuciar alguma coisa para ele. Ele parecia bem nervoso. Na verdade, você também estava muito tenso. Afinal, o seu grande plano e a tão sonhada sopa de carne que você tanto queria dependiam disso. Com o coração na mão, cheio de expectativa, você levantou a tampa de barro do forno. Enfiou a cabeça lá dentro para dar uma olhada. Com o coração na mão, cheio de expectativa, Luo Chong levantou a tampa de barro do topo do forno e enfiou a cabeça para dar uma olhada. Viu que todas as tigelas de cerâmica tinham uma cor avermelhada vibrante. A superfície, por causa da temperatura muito alta, já mostrava sinais de derretimento, mas, ao mesmo tempo, parecia ter sido esmaltada. Estava inesperadamente lisa. Vendo isso, o aleijado arrancou a tigela da mão dele. Empolgado, ele a acariciava de cima a baixo. Depois, ele largou a muleta que nunca saía de sua mão e correu de volta para a caverna, tropeçando pelo caminho. Não demorou muito, e ele voltou correndo, segurando uma tigela de água e gritando de alegria. Feliz, ele mostrava para os membros da tribo aquele recipiente que podia carregar água, aquele belo recipiente. Luo Chong sorriu e continuou a tirar as peças de cerâmica. 4 panelas de barro e 4 pequenos potes de água foram queimados com muito sucesso. A superfície lisa não tinha uma única rachadura. Das 8 colheres, apenas 2 saíram perfeitas. O resto derreteu e grudou tudo junto. Das mais de 20 tigelas, apenas 12 podiam ser usadas. Uma por uma, as peças de cerâmica avermelhada saíam do forno. Para o povo da tribo, aquilo trouxe não apenas choque, mas também muita empolgação. Shou e Dali foram os mais rápidos. Cada um pegou um pote e correu em direção ao rio. Em pouco tempo, voltaram trazendo 2 potes cheios de água. O ancião, embora empolgado, ainda conseguia se manter calmo.
Gesticulando e tentando falar, ele perguntou a Luo Chong: como você fez isso? Antes que Luo Chong pudesse responder, os dois jovens que ajudaram ontem se adiantaram para explicar. Isso é feito queimando barro. Mas o que mais preocupava Luo Chong era se poderia ou não trocá-las por pessoas. Ele gesticulou, fazendo essa pergunta para o ancião. Para sua surpresa, o ancião olhou para ele com uma cara de quem olha para um esbanjador. Ele apontava para as peças de cerâmica de todos os tamanhos, e depois para os adultos e crianças da tribo. Com o coração na mão, ele disse a Luo Chong na língua deles o quão preciosas essas coisas eram. Quando finalmente entendeu, Luo Chong ficou completamente chocado. Mesmo que fosse apenas uma tigela, podem ser trocados por um rapaz quase adulto, ou por duas garotas. Isso sem falar nos jarros de água e nas panelas de barro. Atualmente, em todas as tribos, recipientes para guardar água são muito, muito raros. É comum passarem a vida inteira esculpindo uma única bacia de pedra para conseguir mais recipientes. Algumas tribos não hesitam em trocá-los por pessoas. Eles acham que ter mais gente é inútil e que só serve para consumir mais comida. Mas Luo Chong não pensava assim. Mais pessoas podiam conseguir mais comida e, além disso, aumentavam o poder de combate da tribo. A chegada de novos membros também trazia sangue novo para a tribo. No mínimo, poderia diminuir a probabilidade do nascimento de crianças com 6 dedos. Pensando nisso, Luo Chong imediatamente distribuiu as tarefas da troca. O ancião e os 7 membros da equipe de caça foram todos enviados. Eles carregariam em cestos de costas um jarro de água e uma panela de barro, e 3 tigelas de cerâmica para trocar por pessoas e sal. O jarro de água seria trocado por 2 mulheres adultas. A panela de barro, por 2 rapazes prestes a se tornarem adultos. As 3 tigelas de cerâmica seriam todas trocadas por adultos. Se não houvesse sal, usariam as tigelas de cerâmica para trocar por garotas. Assim que ele terminou de falar, o grupo partiu imediatamente. Enquanto isso, Luo Chong continuou a organizar os outros membros da tribo para o trabalho do dia. A troca seria feita com uma tribo a oeste da deles. Depois de escalar uma montanha e atravessar um rio, o grupo logo chegou ao seu destino. Essa tribo era um pouco maior que a tribo de Luo Chong, com uma população de cerca de 80 a 90 pessoas. As duas tribos já costumavam trocar coisas entre si. Ao verem que o grupo do ancião trazia itens para a troca, o chefe careca da outra tribo veio imediatamente recebê-los. Depois de uma breve conversa, o ancião tirou uma tigela de cerâmica do cesto e a entregou a ele. Use isto para trocar por sal. Os olhos do chefe careca brilharam na hora. Aquela tigela de cerâmica era lisa por dentro e por fora, e era muito mais leve que as bacias de pedra da sua própria tribo. Ele imediatamente mandou 2 de seus homens buscarem um pequeno saco de sal. Entregou-os ao ancião. Mas o ancião pegou a sacola, deu uma olhada e balançou a cabeça. Nós queremos mais que isso. E desta vez, também queremos trocar por 2 mulheres adultas. Dizendo isso, ele mandou dali trazer aquela bacia de pedra. Xiedin ficou de queixo caído. Essa bacia de pedra era enorme. Com ela, poderemos armazenar muito mais água no futuro. Mas, no instante seguinte, ele hesitou. 2 mulheres em troca de uma. Uma bacia de pedra grande como essa é realmente um ótimo negócio. Mas agora é justamente a época de coletar comida para o outono. Uma pessoa a menos significa uma colheita menor. Mas no fim, ele sorriu e aceitou o acordo. Menos uma pessoa também não significa menos consumo? Essa troca valeu a pena. Não demorou muito. E 2 mulheres nuas e esqueléticas foram trazidas. Eram 2 irmãs já adultas. Nos braços da irmã mais velha havia um menininho. O garotinho está de olhos fechados, imóvel. Dá para ver que ele está doente. Vamos trocar essas 2 pessoas pela grande bacia de pedra do Luo Chong. O garotinho vai de brinde para vocês. Xiedin acena com a mão, com uma cara de nojo, como se estivesse pressando as 2 mulheres para irem embora. O ancião olha para as 2 mulheres fracas, mas não diz nada. Ele então pede para Shitou pegar a panela de barro que ele carregava nas costas, e as tigelas de barro que restaram. Se Luo Chong quiser, pode trocar o menino por elas. O chefe Xiedin tinha acabado de conseguir um grande jarro em uma troca. Agora, ao ver essa panela tão bem feita, embora tenha gostado, ele acena com a mão, indicando que não quer mais trocar. Vendo isso, o ancião só pôde seguir o método que o novo chefe lhe ensinou de manhã.
fazer uma demonstração ali mesmo. Usou a panela de barro para cozinhar um ensopado de carne. Rapidamente, um forte cheiro de carne começou a sair da panela. Os membros da outra tribo imediatamente começaram a salivar sem parar. Nossa, então a carne também pode ser comida assim? O chefe Xiedin, impaciente, pega das mãos do ancião a tigela de barro, que continha alguns pedaços de carne ensopada e caldo. Xiedin hesitou, mas provou um pouco. Ele ficou chocado na mesma hora. Meu Deus! Nossa, que cheiro bom! O caldo de carne salgado tinha uma linda camada de gordura boiando por cima. Aqueles pedaços de carne de panela suculentos. Uma bocada e o corpo todo relaxava. Não são só umas crianças? Trocar? Com certeza vamos trocar. Nesse momento, Xiedin finalmente se mostrou generoso. Acendeu com gosto. E ainda mandou seu ajudante trazer um pacotão de comida salgada. Encheu o copo do Dali até a boca. Vendo a cena, o ancião assentiu com a cabeça, satisfeito. Logo em seguida, o grande grupo iniciou a jornada de volta. Quando vieram, o grupo tinha 7 pessoas, somando com as 9 pessoas que compraram. Na volta, se tornaram 16. Essa recompensa era muito melhor do que um dia inteiro de caça. O grupo seguiu apressado pelo caminho. Finalmente, perto do anoitecer, eles voltaram para Ambal. Acontece que aquelas pessoas que foram compradas, assim que chegaram à clareira na entrada da caverna, ficaram em choque com a cena diante deles. Pois bem, na entrada da caverna, estavam expostos os 4 potes de água que o Kizi tinha acabado de queimar naquele dia, 4 hortelãs, e uma pilha enorme de tigelões. Kizi olhava para suas criações com um sorriso bobo no rosto. Aquele era o dia mais feliz da sua vida. Enquanto isso, do outro lado da clareira, centenas de peixes grandes estavam pendurados, secando ao vento. As mulheres por perto sorriam felizes. Isso tudo é carne! Agora eles também conseguiam carne, especialmente aqueles que tinham acabado de ser trocados. Adultos e crianças ficaram de queixo caído. Para se ter uma ideia, uma única bacia de pedra podia ser trocada por 2 adultos. Mas essa tribo ainda tinha tantas delas. Será que com isso eles poderiam trocar por toda a sua gente de volta? E ainda tinha toda aquela carne pendurada. Tudo aquilo devia ser de comer. Pelo visto, vir para esta tribo não é nada mal. O ancião levou as pessoas para se apresentarem a Luo Shong. 8 pessoas totalmente nuas. E mais uma criança, também nua. Luo Shong passou por eles, um por um, com os olhos semicerrados. Eram todos pele e osso, dava para ver de longe. Mas não tem problema. A tribo tem carne de sobra. Em um inverno, todos eles vão se recuperar. Finalmente, ele se aproximou da mulher que segurava uma criança. A criança estava imóvel. O rosto dela também estava muito vermelho. Luo Shong tocou a testa da criança. Estava queimando como um forninho. Ele rapidamente puxou a mulher para dentro da caverna. Primeiro, encontrou uma pele de animal e enrolou a mãe e o filho nela. Ele os fez sentar perto da fogueira para se aquecerem. Enquanto isso, Luo Shong andava de um lado para o outro, ansioso. Não temos nenhum remédio agora. Como vou baixar essa febre? De repente, os olhos de Luo Shong brilharam. É isso! Raspar a pele pode baixar a febre. Pensando nisso, Luo Shong começou a se preparar imediatamente. Primeiro, ele colocou uma panela de sopa de peixe para cozinhar perto do fogo. Depois, foi procurar algo para fazer a raspagem. Um osso. O bico daquele pássaro problemático tinha quase meio metro de comprimento. Quebrar um pedacinho já era o suficiente. Abraçada. A mãe da criança não sabia o que Luo Shong ia fazer. Agora há pouco, Luo Shong tinha tocado em seu filho. E ela estava de senho franzido desde então. Ela estava com muito medo de que Luo Shong fosse jogar seu filho fora. Pensando nisso, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Nesse momento, Luo Shong se aproximou dela com um fragmento do bico do pássaro. Me dê a criança. Eu posso te ajudar a salvá-lo. A mulher não entendeu o que ele quis dizer, mas ela podia sentir que Luo Shong era melhor para ela do que o líder anterior. Então, Mendo, ela entregou a criança nas mãos de Luo Shong. Luo Shong pegou o pedaço de osso e começou a raspar o corpo da criança, deixando marcas vermelhas. A criança, desacordada, franziu a testa de dor e começou a choramingar sem parar. Vendo a cena, a mãe da criança imediatamente tentou pegar seu filho de volta, mas ele logo foi imobilizado firmemente pelas 2 mulheres. Pouco tempo depois, Luo Shong devolveu para a mãe
o filho, que estava com o corpo todo coberto de marcas vermelhas. Em seguida, serviu uma tigela de sopa de peixe e alimentou seu filho, colherada por colherada. Sabe-se lá há quanto tempo a criança estava com fome. Mal tocou sua boca, ele engoliu de uma vez. Luo Chong deu um suspiro de alívio. Se consegue comer, então ainda tem salvação. Agora é só fazer com que ele sue bastante, e essa vidinha estará a salvo. A mulher finalmente pôde relaxar por completo. Embora não soubesse o que Luo Chong tinha acabado de fazer, era óbvio que ele não queria fazer mal ao seu filho. E, assim que ela relaxou, seu estômago, que não via comida há 2 dias, começou a roncar. Ela olhou para a sopa de peixe, engolindo em seco. Luo Chong imediatamente serviu uma tigela de sopa para ela, entregando-a com um grande pedaço de carne de peixe. Em seguida, pegou a criança do colo dela e o aninhou em seus braços, bem enrolado na pele de animal. Naquele momento, o coração de Luo Chong estava pesado de preocupação. Uma simples febre poderia levar uma pessoa à morte. Por enquanto, o problema da fome de todos estava resolvido. Mas, e as roupas? Para conseguir o máximo de peles de animais possível, eles precisavam caçar animais de grande porte. Mas com as armas que tinham agora, era impossível. Nas próximas caçadas, ele mesmo teria que ir junto, para encontrar materiais para fazer armas. Ou, no mínimo, criar algumas armadilhas. Luo Chong fez um juramento silencioso a si mesmo. Antes que o inverno chegasse, ele garantiria que todos teriam roupas para vestir. Quando todos terminaram de comer, o garotinho acordou. Ele estava encharcado de suor. Luo Chong o entregou à mulher. Ele mesmo realizou um ritual de proteção para o menino. E até lhe deu um nome, Kubing. A mulher ficou radiante de felicidade. O novo líder da tribo não só salvou o filho dele, como também arrumou pessoalmente o cabelo dele no mesmo estilo dos outros. Isso significava que ele tinha aceitado essa gente. E os outros recém-chegados de hoje também completaram o ritual com a ajuda dos mais velhos. À primeira vista, já pareciam diferentes das outras tribos. E pareciam bem mais animados. Depois de resolver tudo isso, Luo Chong começou a fabricar seus próprios equipamentos. Ele escolheu um galho que parecia bem resistente. Pegou a ponta de lança, feita do osso da perna de um pássaro Kong, e a amarrou em uma das pontas do galho. E assim surgiu uma lança de osso primitiva. Em seguida, ele quebrou alguns bicos de pássaro Kong e os afiou até virarem uma faca curta. O material que sobrou foi entregue para Xuezi, para que ele também fizesse uma para si. Por enquanto, esses eram os únicos equipamentos que tinham. Tinham que encontrar tudo por conta própria. Na manhã seguinte, bem cedo, depois que todos da tribo acordaram, Luo Chong distribuiu novas tarefas. Xuezi continuaria fazendo as cerâmicas. Primeiro, era preciso garantir que cada um tivesse uma tigela. As mulheres adultas foram divididas em 2 grupos. Um grupo iria coletar frutas silvestres. O outro iria caçar os filhotes restantes. Os que ficaram iriam ajudar na caça. A equipe era liderada por Luo Chong e Jinzi, todos os membros da equipe de caça, mais os 2 companheiros que geralmente seguiam Luo Chong, Coxa e Macaco, e também os 2 irmãos recém-comprados ontem, Damao e Ermal. Uma equipe de exatas 11 pessoas. Encarando o sol da manhã, eles marcharam em direção à selva. Depois de entrar na selva, a equipe de caça se espalhou. Cada adulto caçava por conta própria. Já Luo Chong liderava seus 4 ajudantes, Coxa e Macaco, Damao e Ermal. Cada um deles carregava uma cesta nas costas e um feixe de corda de capim para ajudar Luo Chong. As árvores nesta parte da floresta eram, em sua maioria, espécies que produziam nozes. Cada uma delas tinha mais de 30 metros de altura. Mas olhando para aquele diâmetro de mais de 1 metro, Luo Chong não podia fazer absolutamente nada. Afinal, ainda não existiam ferramentas de metal. O chão estava coberto de nozes. De longe, já dava para ver uns pássaros grandes procurando comida no chão. Mas, durante todo o caminho, Luo Chong apenas observou. Ele não caçou nenhum animal. Como um excelente caçador, a primeira coisa a se fazer é entender o que exatamente existe em seu território de caça. Os companheiros que o seguiam já estavam ficando impacientes. Várias vezes viram galinhas de Angola comendo nozes e ficaram doidinhos para atacar. Luo Chong nem deu bola para eles. Ele só ficava calculando em sua mente, já que esta montanha é uma cadeia alimentar completa, e pequenos animais são vistos por toda a floresta. Então, com certeza deve haver grandes predadores.
E de fato, havia. Pelas pegadas deixadas no chão. E pelas fezes, já dava para saber. Logo, Luo Chong encontrou rastros de javalis. A julgar pela bagunça das pegadas, deveria ser uma manada. Só que a profundidade daquelas pegadas deixou Luo Chong com um baita medo. Parecia que o peso era de, no mínimo, uns 500 quilos. E vale lembrar que estes eram os verdadeiros animais primitivos. Ele avançou com todo cuidado para as profundezas da mata. Finalmente, ele passou pelo cume da montanha. De repente, os olhos de Luo Chong se iluminaram. No vale à frente, serpenteava um riacho de águas cintilantes. A oeste, havia algumas babosas enormes. Naquele momento, mais de 10 porcos-almôndega estavam bebendo água no lado oeste. Parecia uma família completa. O macho líder devia pesar uns 750 quilos. Atrás dele vinham sua primeira, segunda e terceira esposas. E mais de 10 filhotes do tamanho de porcos domésticos. Uma presença dessas. Atacar de frente. Definitivamente não ia dar certo. É mais seguro montar uma armadilha. Luo Chong recuou silenciosamente, rastejando pelo chão, e voltou para dentro da floresta. A galera estava morrendo de medo. Eles só pensavam em caçar um fazão ou desentocar umas ratazanas. Um alvo desses, eles nem sequer tinham cogitado. Luo Chong também não esperava nada deles. Ele começou a armar as armadilhas sozinho, usando uma corda de capim. Ele fez vários laços em forma de 6 sobre as pegadas dos porcos. A outra ponta foi amarrada diretamente em uma árvore grande. Assim que a pata do porco pisasse ali, o laço se apertaria automaticamente. E quanto mais ele se debatesse, mais apertado ficaria. Esse tipo de armadilha era perfeito para a situação. Simples e rápido de fazer. Por segurança, a galera, seguindo as ordens de Luo Chong, subiu direto nas árvores. Agora, era só fazer aquela manada de porcos voltar pelo mesmo caminho. Luo Chong, de fininho, deu a volta e se escondeu em um arbusto do outro lado do riacho. Cobriu o corpo todo com lama. Segurou 2 galhos de árvore. E de repente pulou de trás do arbusto. Ao mesmo tempo, ele berrava a plenos pulmões para espantá-los. A manada de porcos nunca tinha visto uma criatura daquelas. Imediatamente saíram em disparada para dentro da mata. Luo Chong os perseguia de perto por trás, correndo e gritando sem parar. Em pouco tempo, ele ouviu os grunhidos dos porcos selvagens mais à frente. Quando chegou na área das armadilhas, ele viu 2 porcos selvagens se debatendo. O porco macho que liderava o grupo estava bem ali, no meio deles. Havia também uma porca adulta. Aquela corda de capim não ia aguentar por muito tempo. Luo Chong se aproximou com cuidado, segurando a lança. Ele esperou o momento certo e cravou a lança com força na boca aberta do animal. A ponta afiada da lança atravessou direto a nuca dele. O sangue do porco jorrou como se não houvesse amanhã. Pouco tempo depois, o bichão de 1.500 jeans finalmente caiu no chão. Seu corpo ainda se contorcia de vez em quando. Só então Luo Chong soltou um longo suspiro de alívio. Mas logo um novo problema surgiu diante dele. Um porco selvagem tão grande. Como é que apenas 5 crianças iam conseguir movê-lo? Olhando para a porca ao lado, que não parava de se debater. Os olhos de Luo Chong brilharam de repente. Assim que teve a ideia, ele começou a agir. Primeiro, amarrou a porca a uma árvore com uma corda de palha. Depois, amarrou bem o focinho dela com outra corda para que não morda. Em seguida, ele amarrou 2 cordas nas patas dianteiras da porca, uma em cada. Por fim, amarrou a corda do porco no corpo da porca. Quando tudo estava pronto, Luo Chong foi na frente, puxando a corda do focinho para guiar o caminho. Das Zui e Ouzi, cada um segurava uma das cordas das patas dianteiras da porca, andando um de cada lado, fazendo a porca puxar o porco de volta para Bulu. Damao e Ermao iam atrás com pedaços de pau, em alerta, para impedir que algum animal os atacasse de surpresa. De vez em quando, ainda davam umas pauladas na bunda da porca, para apressar o passo. E assim você continuou, atravessando a selva densa. Finalmente, você avistou ao longe a caverna da tribo. Um dos companheiros, que estava limpando os arbustos do lado de fora, foi o primeiro a te avistar. Ele começou a gritar, avisando o pessoal da tribo. Não demorou muito. E todos eles vieram correndo em bando. Não demorou muito. E todos eles vieram correndo em bando. Mas ninguém se atrevia a chegar perto. Eles nunca tinham visto uma presa tão grande. Você chamou o manco e pediu para ele preparar uma cuba de água. E também sal. Ele saiu mancando apressado para buscar tudo.
Quando ele trouxe a cuba, você cavou um buraco no chão. E então, colocou a cuba dentro do buraco. A boca da cuba ficou só um pouquinho para fora da terra. Depois, todos juntos seguraram a porca ao lado da cuba. Você foi direto e deu uma facada no pescoço dela. O sangue jorrou todo para dentro da cuba, sem derramar uma gota sequer. Em pouco tempo, a cuba já estava cheia de sangue. Você despejou uma tigela de água com sal e mexeu bem. Não demoraria muito para virar um delicioso tofu de sangue. À noite, seria usado para fazer sopa. A pele do porco dente mole, depois de raspada, podia ser usada para fazer tiras de couro ou mochilas. Aqueles 2 porcos deveriam render muita banha. Por baixo da pele, uma camada branquinha de banha, com uns bons 4 dedos de espessura. Mais tarde a gente derrete no fogo. Do que sobrou, tirando os pulmões de porco para usar de isca, todo o resto era comestível. Até os ossos maiores foram todos limpos para servirem para afiar armas ou algo do tipo. A tarde inteira foi gasta nesses 2 porcos gigantes e valiosos. Foi cansativo, mas os resultados foram muito gratificantes. Os defumadores estavam cheios de pedaços de carne de todos os tamanhos. Uma vasilha de morcela cozida. 3 potes de banha de porco branquinha. As crianças riam enquanto pegavam torresmos sem parar. Até o cubinho comia todo feliz. No fim da tarde, quando o manco foi abrir o forno para tirar a cerâmica, o grupo principal, que passou o dia ocupado, também voltou. A equipe de pesca conseguiu pegar centenas de peixes. Os peixes encheram uma cesta inteirinha. E ainda 2 jarras grandes de ovas de peixe. A equipe de caça também não ficou para trás. 3 galinhas selvagens e 2 cobras grandes. Mais de 10 ovos de pássaro e umas 10 marmotas. E também uma cesta de nozes. Mas a maior surpresa veio da equipe de coleta. Hoje, a tia do Cubim liderou a equipe de coleta. E encontrou um novo tipo de alimento. Era uma raiz de árvore muito, mas muito doce. Ao cortar a casca, descobriram que dentro havia um xarope natural cor de âmbar. Se coletarem mais um pouco, dá para refinar e fazer açúcar branco. Por causa disso, você até elogiou a garota. Todos comeram juntos e muito felizes. Mas, tinha uma pessoa que estava diferente de todo mundo. O ancião estava com a cara fechada, segurando um cipó cheio de espinhos vermelhos, e perseguia a tia do Cubing, batendo nela sem parar. Pelas memórias do corpo original, você sabe que aquele cipó é tipo a lei da tribo, usado para punir quem comete erros graves. Vendo a cena, você correu para impedir o ancião furioso, e perguntou por que ele estava batendo nela. A resposta dele foi uma razão inacreditável. Aquele tipo de raiz é para a árvore demoníaca. Todos que comem a raiz em segredo serão devorados pela árvore demoníaca. Ao ouvir isso, você mandou todo mundo parar de comer aquela raiz imediatamente. Não que você realmente acreditasse no que ele dizia, mas sim por medo de que aquilo pudesse ser venenoso, ou que pudesse viciar as pessoas. Por causa disso, você dormiu em estado de alerta naquela noite, sentindo com atenção o seu próprio corpo. Felizmente, nada de diferente aconteceu durante a noite. Quando o dia clareou e os membros da tribo começaram a sair, você começou a organizar o trabalho do dia. O resto foi como sempre. A única diferença foi Cubing. Ele e a mãe dele foram para a equipe de cultivo. Enquanto isso, você levou 4 dos seus homens para a equipe de coleta. Você queria ver com os próprios olhos como era a tal árvore demoníaca que o ancião tinha mencionado. A árvore ficava nas profundezas da montanha, atrás da caverna. Não havia muitas árvores altas nesta montanha, mas os arbustos são bem densos. E também há muitas árvores frutíferas. Durante a caminhada, você, para sua surpresa, encontra as pimentas com as quais tanto sonhava. Uma mancha vermelhinha escondida no meio dos arbustos. Mas o pessoal da tribo nunca come isso. O sabor ardido dessa coisa os faz pensar que não presta. Imediatamente, você ordena a 4 dos seus homens que não façam mais nada hoje. Apenas se concentrem em colher pimentas aqui. Você continua avançando com a equipe de coleta. Depois de atravessar uma cordilheira, o que surge à sua frente é uma bacia. Por toda parte, é possível ver animais de uma cor meio esverdeada. O lugar parece um cemitério clandestino. E no centro dessa bacia, uma árvore bizarra de uns 60 metros de altura se ergue imponente. Suas raízes cobrem uma área de 500 metros de diâmetro. Quanto mais perto do centro, mais raízes aparecem. Esse padrão parece atrair os animais para perto do tronco. Sua intuição lhe diz
que quanto mais perto do tronco, com certeza mais perigoso fica. Mas você ainda decide entrar para dar uma olhada, confiando em suas próprias habilidades. Você tem confiança de que pode sair ileso. A cada passo que você dá, você cutuca o chão à sua frente com a lança longa, aproximando-se lentamente do centro. Mas bem quando sua lança longa cutuca um lugar coberto pela copa da árvore, sua intuição, aprimorada por anos nas forças especiais, te diz que o perigo é iminente. Sem hesitar, você recolhe a lança e recua pelo mesmo caminho. Nesse exato momento, o som de algo cortando o ar de repente vem de cima. Mais de 10 espinhos de quase 1,20 m de comprimento cravam-se diretamente no chão. O alvo era exatamente o local que sua lança longa havia tocado. Esses espinhos têm uma aparência muito bizarra. Cada um tem quase 1 centímetro de diâmetro, e o mais curto tem mais de 1 metro de comprimento. Na ponta de trás, há uma grande flor branca. Isso não são flechas de pedra naturais? De repente, você se enche de alegria. A antiga tática de usar iscas para pegar as flechas do inimigo, de repente surge em sua mente. Você usa seu cesto de costas como isca, amarra uma corda longa no cesto, e o joga para debaixo da copa da árvore. Em um instante, mais de 10 espinhos se cravam nele. Você puxa o cesto de volta, arranca os espinhos e repete a operação, até conseguir 2 grandes feixes. Só então você os carrega com a lança longa e se retira. Ao sair, você instrui as mulheres. As raízes são comestíveis, mas só podem coletar na periferia. No caminho de volta para a tribo, você coleta mais 100 mudas da árvore demônio, que já tem 3 centímetros de espessura. Elas cresceram perfeitamente retas. São o melhor material para fazer lanças longas. Você chama 4 dos garotos que estavam colhendo pimentas, e os 5 carregam juntos as mudas para casa. De volta à tribo, as crianças estão novamente em volta, observando as coisas novas que o líder trouxe. Mas, para os olhos daquelas mulheres grávidas, as coisas que vocês trouxeram são completamente inúteis. As pimentas não são comestíveis. Os gravetos não são grossos o suficiente. Mesmo que acertem a presa, não conseguem matá-la. Mas isso não afeta em nada o seu bom humor. Com o tempo que resta, você precisa melhorar bastante seus equipamentos. A textura do espinho descascado é fina e dura. O diâmetro é mais ou menos o de um cigarro. Se virar ponta de flecha, vai ser do tipo pesado. Mesmo que diminua o alcance, o poder de penetração é enorme. Já as mudas de árvore com 3 centímetros de espessura, por causa da madeira ser bem dura, é só carbonizar a superfície, e depois afiar uma ponta, que com certeza dá para rachar qualquer coisa. Essa tarefa de afiar as pontas de lança, claro que fica para os 4 garotos mais novos. No futuro, todo mundo da tribo vai ter que se equipar com esse novo tipo de lança longa. Agora só falta um arco. Nas condições atuais, só dá para fazer arcos longos. Apesar de serem desajeitados, a potência deles não deixa a desejar. E o material para fazer os arcos longos é o Chanu Veizui. Tem na floresta onde pegamos o javali ontem. É só achar um do tamanho certo. Mas na verdade, o que não sai da sua cabeça é a aloe vera que você achou quando caçava o javali. As fibras abundantes em suas folhas são o melhor material para fazer cordas de arco. Também dá para usar para tecer panos e fazer roupas. Mesmo que não se compare ao jumar, ainda é bem melhor que pele de bicho. E também é bem refinado. E o mais importante é que a seiva das folhas pode ser usada para tratar feridas. Serve como anti-inflamatório, desintoxicante e também alivia febres e irritações. Pensando nisso, você decide que, a partir do ano que vem, vai começar a plantar aloe vera em grande escala. Assim, o pessoal da tribo vai ter roupas para vestir. E também vai diminuir muito as infecções por ferimentos da caça e as mortes. Neste momento, você chega à floresta onde o javali foi capturado. E, para sua sorte, descobre 2 árvores que foram derrubadas por algum animal. A madeira já tinha secado naturalmente, perfeita para começar o trabalho. Levei o dia inteiro. Primeiro preparei machados e facas de pedra. Depois de mais um dia inteiro esculpindo e lixando a madeira, um arco longo de 1,5 m finalmente começou a tomar forma. Levei mais um dia endireitando e polindo cuidadosamente para finalizar. A corda do arco foi feita trançando fibras de sisal. As flechas foram todas feitas com espinhos afiados que já tínhamos. Para as penas, usei as plumas azul esverdeadas do pássaro conde. Fiz mais de 200 de uma vez só. Numa tarde,
3 dias depois. Você reuniu todos da tribo numa clareira. A 30 metros de você, havia um alvo de palha. Nele, estavam penduradas algumas marmotas capturadas hoje. Primeiro, você demonstrou como usar a lança. A uma distância de 30 metros, ela perfurou o alvo. Em seguida, demonstrou um ataque de perto com a lança longa. Os membros da tribo assistiam muito empolgados. Só agora eles perceberam que o chefe estava fazendo esses dias eram armas. Com exceção das crianças muito pequenas. Você deu uma lança para cada um. Já o grupo de caça recebeu 3 para cada membro. 2 lanças para arremesso. E a que sobrou era para treinar combate corpo a corpo com os jovens que em breve se tornarão adultos. Todos os dias, além de arrancar ervas daninhas e brincar, era obrigatório praticar o arremesso de lança. A lança de haste branca era linda. Os membros da tribo adoraram essa nova arma e não a largavam por nada. Além de atirar pedras, esta era a única arma que permitia atacar à distância. Com a lança de haste branca, você tinha certeza de que não demoraria muito para eles conseguirem trazer presas maiores. E se as lanças os deixaram empolgados, o arco e flecha foi tratado por eles como um objeto divino. A uma distância de cerca de 100 passos, 5 flechas seguidas atingiram em cheio as marmotas. Todos ficaram de queixo caído. Todos se empurravam e se acotovelavam para chegar mais perto. Eles só queriam poder tocar naquilo. Mas você está apenas dando uma demonstração para eles. Não planeja promover isso agora. Afinal, a fabricação ainda é muito difícil. Depois de introduzir com sucesso as lanças longas, você começa a trabalhar na fabricação de sapatos de couro. 2 peles de javali preto, depois de serem curtidas várias vezes, já se tornaram muito resistentes e flexíveis, para garantir que cada um receba um par, com exceção das suas botas, que são feitas inteiramente de couro de porco. Os sapatos de todos na tribo são feitos com couro de javali, e a parte de cima é costurada com peles de vários animais pequenos. As botas do Cubin foram feitas pessoalmente por você. O cano delas vai até os joelhos. Por dentro, são totalmente forradas com pelo fofinho. São super quentinhas e confortáveis de usar. Depois que o moleque calçou as botas, vive se exibindo para todo mundo. Com essa sua jogada de mestre, os poucos pedaços de pele de animal que a tribo ainda tinha, acabaram sendo todos usados. O tempo está ficando cada vez mais frio. A necessidade de peles de animais tornou-se urgente. Se não fosse a sopa quente de todos os dias, para aquecer o corpo, provavelmente muita gente ficaria doente de frio. Agora, cada pessoa da tribo tem 3 tigelas de cerâmica. E também há muitas outras peças de cerâmica. Por isso, a fabricação de cerâmica foi totalmente interrompida. Você deu uma nova tarefa ao manco: fazer tijolos. Quando tivermos tijolos suficientes, poderemos construir algo maior, ou até mesmo usá-los para erguer muralhas. A tarefa que você deu para a garotada, a de arrancar o mato, está quase concluída. As dezenas de acres de terra fora da caverna foram completamente limpas. Agora serve tanto para construir casas quanto para plantar. O problema é que ainda não temos as sementes certas. Só podemos plantar algumas pimentas. O sisal é uma planta perene. Você planeja plantá-lo na montanha dos fundos. Uma colheita por ano é o suficiente. Depois de organizar essas tarefas de longo prazo, você se prepara para ir a um lugar mais distante, procurar por grandes animais herbívoros. Quanto mais peles com pelos, melhor. E quanto ao equipamento necessário para a longa viagem, você já o preparou há muito tempo. Tanto as armas, quanto a comida e os suprimentos, está tudo lá. Você verifica o equipamento várias e várias vezes, mas continua com a sensação de que falta algo importante. Com o canto do olho, você observa a multidão. Uma pequena figura usando botas de cano alto e um colar de presas de javali. Não para de se esconder lá no fundo. Cubing, devolva meu cantil de pele de cobra. O pequeno se esconde atrás da mãe. De mãos para trás, segurando seu cantil, ele resmunga: não vou, não vou. Você se aproxima e bagunça o cabelo de Cubing. E diz: Cubing, fique em casa e se comporte, tá bom? Eu vou buscar roupas para todo mundo. Volto logo. Esse garoto é muito esperto. Especialmente com os ensinamentos que você fez questão de passar. Modo. Ele já consegue falar algumas palavrinhas. Cubing faz um biquinho, enrugando as bochechas gordinhas. Com uma carinha de coitado, ele te entrega o cantil. Quando voltarmos, me ensine a lutar com o bastão. Você sorri e aperta a bochecha dele. Você entrega o pequeno para a mãe dele.
Você observa atentamente aquele povo primitivo e sofrido. A vida deles é muito difícil, já que eles me consideram seu líder. Então eu preciso guiá-los, para que tenham uma vida cada vez melhor. Então, sob os olhares atentos da tribo, sua silhueta desaparece na névoa da manhã. O ancião encara a direção em que você desapareceu, com o rosto estampado de preocupação. Eles nunca tinham visto alguém passar a noite fora da caverna e continuar vivo. Nesse momento, você se dirige ao curso superior do riacho, subindo o rio. Você quer achar um lugar onde o leito seja mais estreito para atravessar. Os animais herbívoros geralmente ficam nas planícies. Agora, o principal é sair desta floresta sem fim. Você caminhou a manhã inteira. As árvores foram ficando cada vez mais baixas. Isso te deixou muito contente. Era um prenúncio de que logo sairíamos da selva. Mas, no instante seguinte, o céu inteiro escureceu de repente. As árvores ao redor de repente ficaram mais densas, bloqueando o céu e a lua, cobrindo toda a superfície do rio, formando uma ponte natural. E não havia um único som ao redor. Eu senti imediatamente que algo estava errado. Afinal, esta é uma verdadeira selva primitiva. Como é possível não se ouvir nem o piado de um pássaro? Peguei um galho seco que encontrei por ali, e passei uma camada de banha de porco nele. Coloquei umas brasas na ponta e assoprei. Uma tocha brilhante. Pelo menos isso me deu um pouco de segurança. A banha de porco na tocha queimava, estalando. Na floresta silenciosa. Finalmente havia um pouco de som e luz. Arrumei todas as minhas coisas. E, segurando a tocha, subi naquela ponte natural, rastejando sobre o enorme tronco. Fui avançando pouco a pouco. Mas, bem quando eu estava no meio do rio, uma gota de banha em chamas da tocha caiu na água. No instante seguinte, ouvi um barulho violento de água se agitando. Parecia que alguma criatura enorme tinha se virado na água. O barulho repentino me fez tremer de medo. Caralho! Ainda bem que não decidi atravessar o rio a nado. Depois de me acalmar um pouco, continuei a rastejar para frente. Quando cheguei na junção das duas árvores no meio, a quantidade de galhos simplesmente dobrou. Tive que prender a tocha de um lado e usar o machado de pedra para abrir caminho, batendo no tronco. A vibração deixou minha mão dormente. E aquela maldita tocha também foi derrubada pela vibração e caiu diante dos meus olhos chocados. Uma bocarra enorme e sangrenta, cheia de dentes serrilhados, saltou imediatamente para fora da água e, com uma só mordida, engoliu a tocha em chamas. No segundo seguinte, um uivo enorme e agonizante ecoou pela floresta. O dono daquela bocarra se debatia sem parar na água, provocando uma onda gigantesca que te derrubou na mesma hora do galho. Logo em seguida, aquele monstro veio te abocanhar. Você rapidamente se vira de costas. O monstro abocanha o seu cesto. A boca do monstro aquático ficou presa no cesto. Tenta cuspir, mas não consegue. Tenta mastigar, mas não quebra. Ele só consegue balançar a cabeça de um lado para o outro. Você é arrastado junto, chacoalhando na água. Em meio à luta, você puxa o bico de pássaro de dentro da sua bota. A água espirra no seu nariz. Você corta uma das alças do cesto e a corda amarrada na sua cintura. Só então, com muito esforço, você consegue se virar nas águas escuras do rio. É impossível dizer que coisa é essa. Com uma mão, você agarra com toda a força a alça que sobrou. Na outra mão, você segura o punhal e o crava com força na cabeça do monstro. O monstro aquático se debatia com ainda mais força. Ele te levou junto, saltando bem alto para fora da água, para então te arremessar com tudo de volta. E saiu te arrastando pela água, se chocando contra tudo. Bem na sua frente, estavam as rochas da margem do rio. Com um movimento rápido, você montou na cabeça do monstro e enfiou a faca com força nos dois olhos dele. Sangue fresco misturado com os miolos começou a jorrar sem parar das duas órbitas oculares, turvando uma grande parte da água do rio. Aos poucos, a força com que o monstro se debatia foi diminuindo, até que no final, ele só tinha espasmos. Completamente exausto, você nadou até a outra margem. Descansou um pouco. A essa altura, o monstro aquático já estava completamente morto, boiando na superfície do rio com a barriga branca virada para cima. Seu cesto de costas ainda estava preso com firmeza na boca dele. Você teve que encontrar um cipó bem resistente e passar pelas órbitas oculares do monstro. Depois de um esforço tremendo, você conseguiu arrastar o monstro para a margem. Só então você teve tempo para observar o monstro com atenção.
No fim, era apenas um peixe. Cabeça vermelha e corpo de cobra. Tinha quase 5 metros de comprimento. Você descansou mais um pouco. Você pegou o livro de receitas e começou a bater nos dentes da frente do peixão. Dentes triangulares, do tamanho da palma da mão de uma criança. Tinha mais de 50 deles. Só depois de arrancar todos é que peguei o cesto das costas, para verificar o que tinha dentro. Por sorte, o recipiente com as brasas não molhou. As outras coisas estavam um pouco danificadas, mas ainda davam para usar. Mas justo quando eu estava pensando em acender uma fogueira para secar minhas roupas, de repente, ouvi passos vindos da floresta. Virei a cabeça para olhar, e vi uma mulher com a pele completamente pálida. Ela estava com uma garotinha, e olhava para mim, apavorada. Logo em seguida, as duas deram um grito e saíram correndo. Elas deixaram cair uma coisa redonda no chão. Eu me aproximei e vi que era, na verdade, um balde de madeira, feito de um único tronco, com o meio queimado para dentro. Pelo jeito, aquelas duas mulheres tinham vindo buscar água. E agora, simplesmente largaram o balde e fugiram. Pensei que talvez elas voltassem com mais gente. E, como esperado, não demorou muito. A mulher que veio buscar água voltou acompanhada de vários membros de sua tribo. Eles usavam mantos brancos de pele de animal, e a pele deles era branca como se tivessem passado talco. O grupo formou um semicírculo ao meu redor. Eles pareciam surpresos ao ver o peixe enorme atrás de mim. Um homem, que parecia ser o líder, olhou para mim e apontou para o balde de madeira. Entendi na hora o que ele queria. Usei minha lança para pegar o balde e o entreguei ao líder deles. O líder pegou o balde. Ele resmungou alguma coisa numa língua que eu não entendia, e apontou para o peixão atrás de mim. Embora eu não entendesse a língua deles, ao vê-lo apontar para o peixe, entendi mais ou menos o que ele queria. Então, dei um passo para o lado, liberando o caminho até o peixe. O grupo dele correu imediatamente na direção do animal. Eles se jogaram com tudo para cima do peixão. Algumas das mulheres até começaram a chorar e a soluçar. O homem que liderava o grupo tinha um sorriso no rosto. Ele bateu com o punho no próprio peito algumas vezes, e depois estendeu o punho na minha direção. Eu fiquei sem entender nada. Mas, vendo que ele estava sorrindo, não parecia que ele queria brigar. Você hesitou, mas tocou o seu punho no dele. O homem deu uma gargalhada e te abraçou calorosamente. E então começou a tagarelar, tentando se comunicar com você com palavras e gestos, mesmo sem entenderem o idioma um do outro. Era possível se comunicar com expressões e linguagem corporal. Você disse a ele que veio da outra margem do rio, e que estava procurando por um animal que tem chifres na cabeça. O homem acenou com a cabeça, mostrando que entendeu. Então, ele te contou que muitas pessoas da tribo dele tinham sido devoradas por aquele peixe. Para agradecer por você ter matado o monstro, ele te convidou para visitar a tribo deles, vendo que já estava quase anoitecendo. E como as duas tribos não ficavam longe uma da outra, você pensou que talvez pudesse trocar itens com eles no futuro. Então, você simplesmente aceitou o convite. Você gesticula para que eles subam com o peixe. Aquilo era algo que se podia comer. O homem parece muito surpreso. Na memória deles, eles é que eram comidos pelos peixes. Quando foi que eles já comeram peixe? Mas, mesmo assim, eles concordaram. Como o peixe era muito grande, eles tiveram que abatê-lo primeiro para depois cortar e separar os pedaços. Você não teve outra escolha a não ser continuar o trabalho. A pele prateada do peixe tinha 4 metros de comprimento por 3,5 metros de largura. Era muito lisa e também elástica. E o mais importante, era a prova d'água. Você aguardou sem pensar 2 vezes. Depois que o resto da carne do peixe foi limpa, foi cortada em grandes pedaços e carregada por eles. A tribo deles ficava no meio da floresta. Depois de andar por menos de 10 minutos, eles avistaram uma árvore gigante. O espaço interno tinha cerca de 100 metros quadrados. Embora o lugar não fosse grande, já era o suficiente para eles morarem. Isso porque o povo deles era muito pequeno. Contando homens e mulheres adultos, eram apenas 14 pessoas. Somando todas as crianças, o total era de apenas 32 pessoas. Essa tribo que morava no oco da árvore foi batizada por você de tribo da árvore. A pele deles é tão branca. Por quê? Eles vivem a vida inteira nesta floresta escura. Mas isso não quer dizer que não conheçam o mundo lá fora. O ancião deles levou você e o chefe da Shu para o alto da torre de vigia. Este lugar é um pouco mais alto que a floresta escura ao redor, e daqui dá para ver muito longe.
Ele aponta com a mão para o leste e te diz: naquela direção, para fora da Floresta Negra. Há uma montanha que parece uma nuvem no céu. Nessa montanha, existe um tipo de animal com 2 chifres pontudos. A pele dele tem a mesma cor do céu agora. E ele corre tão rápido quanto o vento. Ninguém consegue capturá-lo. Pela descrição dele, você supõe que deve ser algum tipo de antílope de grande porte. Se for para correr atrás, com certeza não dá para alcançar. Mas se você preparar uma armadilha com antecedência, a captura é garantida. Nesse momento, você parece muito confiante. Mas Dashu e o ancião da árvore não botam muita fé em você. Dashu, vendo que o ancião não dizia mais nada, começa a te mostrar as próprias roupas. Isto aqui é a pele de um coelho enorme, com mais de meio metro de comprimento. Eles gostam de comer o musgo e os cogumelos da floresta. E tem muitos deles aqui na Floresta Negra. Seus olhos brilham no mesmo instante. Coelhos são uma ótima ideia. Afinal de contas, coelhos se reproduzem que nem ratos. Uma ninhada com mais de 5 filhotes é algo comum. Os coelhinhos, 4 meses depois de nascerem, já atingem a maturidade sexual e podem começar a procriar. Em média, uma ninhada a cada 2 meses. Se for possível levar de volta 2 casais de coelhos adultos para domesticar, em um ano eles vão se tornar centenas. Nessa hora, a tribo inteira não vai mais precisar se preocupar com roupas. A carne de coelho também vai se tornar uma importante fonte de alimento. Você fica fascinado com o plano de criar coelhos. A água na boca já estava escorrendo. Depois do jantar, Dashu disse que ia levar seu povo para caçar, e perguntou se você queria ir. Você ficou um pouco surpreso. Mas coelhos são animais noturnos. Então caçar à noite é bem normal. Por isso, você aceitou o convite dele. Em seguida, um dos membros da tribo pegou um galho preto e cheio de ramificações. Depois que partiram, você não fez nenhum movimento ao chegar. Apenas se escondeu silenciosamente em um canto, observando como eles capturavam os coelhos. Dashu e seu pessoal primeiro coletaram alguns cogumelos e os colocaram sob uma árvore de ferro negro. O grupo então se escondeu bem por perto. Não demorou muito para um coelho gordo aparecer pulando. Ele olhou ao redor, desconfiado. Vendo que não havia nenhum movimento, foi se aproximando lentamente dos cogumelos. Nesse exato momento, Dashu e seu grupo saíram correndo. Eles usaram galhos com folhagem densa para rapidamente cercar o coelho e imobilizá-lo. Só então usaram uma lança afiada para pegar o coelho. Essa é a técnica deles para caçar, e ainda por cima, capturam vivos. Naquele instante, você teve a ideia de negociar com eles. Seria ótimo se eles pudessem te ajudar a capturar coelhos. Em seguida, mudaram de lugar e arrumaram os cogumelos novamente. Desta vez, você decidiu mostrar do que era capaz. Você pegou seu arco longo e sacou uma flecha de pedra. Dashu ficou atônito ao ver aquilo. Ele não sabia o que era aquilo. Nesse momento, outro coelho apareceu, espiando cautelosamente. Estava a mais de 10 metros dos cogumelos. Dashu rapidamente te puxou, sinalizando para você se preparar para atacar com ele. Você o ignorou. Armou o arco e a flecha. Zoom! A flecha atravessou o pescoço do coelho em cheio. Dashu ficou de queixo caído, olhando fixamente para o seu arco e flecha. Você sorriu e entregou o arco longo para ele. E também lhe deu uma flecha. Ensinou, passo a passo, a armar o arco. E atirou outra flecha no coelho que estava no chão. Fio! Metade da flecha de 1 metro de comprimento se enterrou na terra. O povo da tribo da árvore soltou um grito de surpresa. Estavam maravilhados com aquela arma tão incrível. Vendo Dashu segurar o arco e a flecha, com um olhar de quem não queria mais largá-los, você lhe deu uma de suas flechas emplumadas, como um sinal da amizade entre vocês. A caçada seguinte se tornou um show particular da sua habilidade com o arco. Em metade de uma noite, você abateu mais de 10 coelhos. Era um número que eles nem ousavam imaginar. Normalmente, se conseguissem pegar uns 3 ou 4 por dia, já era motivo de muita comemoração. Ao mesmo tempo, isso fez com que o povo da tribo da árvore ficasse imaginando quão poderosa era a sua tribo. Ao retornarem, seguindo seu pedido, as peles dos coelhos desta caçada e a carne ficaram para a tribo da árvore. Claro que eles não tiveram nenhuma objeção. Agora, bastava ficar mais um tempo por ali, e com certeza conseguiriam juntar peles suficientes para a tribo deles.
O objetivo da sua viagem estaria cumprido. Mas você queria ir mais longe. Queria explorar este mundo a fundo. Além disso, você ficou muito interessado naquele animal que o ancião da árvore mencionou. Capturar alguns vivos para puxar carroças de volta para casa não parecia uma má ideia. No dia seguinte, ao amanhecer, você reabasteceu a comida e o fogo e se despediu de Dashu. Aproveitou e pediu que ele capturasse alguns coelhos vivos para você. Era só alimentá-los com um pouco de grama e cogumelos todos os dias. Quando você voltasse, os trocaria por outras caças. Ele realmente não queria que você fosse embora. Afinal, se você ficasse ali, o inverno dele seria, com certeza, muito mais tranquilo. Mas ele sabia que você ainda tinha coisas a fazer. Então, ele concordou, e você se despediu da tribo da árvore. Pelo caminho, você foi cortando galhos e fincando-os no chão para marcar a trilha. Você caminhou por 2 dias inteiros. Finalmente saí desta floresta escura. À frente, o cenário se abriu de repente. Diante dos meus olhos, havia uma vasta planície. Só dava para ver algumas árvores espalhadas. No chão também apareceram algumas pegadas de animais herbívoros. Peguei meu arco e flecha e avancei com cuidado. Logo, a cena diante dos meus olhos me fez rir de alegria. Nesse momento, os membros da tribo te viram voltando com a caça farta. Todos estavam na margem, comemorando alegremente. Os homens imediatamente se aproximaram para ajudar a descarregar tudo. Mas você franziu a testa. Agora a tribo tinha mais gente. Acomodá-los se tornou um grande problema. A caverna original era pequena e apertada. Não cabia de jeito nenhum tanta gente. Não tinha jeito. O pessoal teve que montar tendas no espaço livre dentro da paliçada. Felizmente, o pessoal da tribo do Rato Negro não era muito exigente. Eles já estavam acostumados a morar em tendas. Além disso, ao chegar na tribo An, e ver aquela montanha de carne e peles de animais, e também os vários animais de grande porte, cheios de vida, eles ficaram muito felizes. Sem pensar 2 vezes, eles rapidamente começaram a montar as tendas. Em seguida, você disse a todos que de agora em diante, para ir ao banheiro, todos deveriam ir a um lugar específico. Aquilo é fertilizante natural. Não podemos desperdiçar de jeito nenhum. Depois de organizar o assunto das tendas, você se virou para o aleijado e ordenou: nestes próximos dias, faça mais algumas peças de cerâmica, para os novos membros da tribo usarem. E também, faça mais alguns potes grandes de água. Vou precisar deles. O aleijado ouviu e não gostou muito da ideia. Chefe, nós trouxemos tanto minério de bronze. Não deveríamos estar fundindo bronze agora. Você o elogiou algumas vezes, como se estivesse acalmando uma criança. Deixe o Dazu e os outros cuidarem da fundição primeiro. Quando chegar a hora da purificação final, você assume. Por enquanto, vá fazer a cerâmica. Você é o melhor da tribo em fazer isso. Não me contento com o trabalho dos outros. Quando o aprendiz ouviu isso, toda a sua infelicidade desapareceu num instante. Ele garantiu, todo feliz, que ia caprichar na cerâmica. Todos trabalharam duro juntos e, ao anoitecer, um conjunto de cabanas simples com teto de palha surgiu como num passe de mágica. À noite, os membros novos e antigos da tribo se sentaram juntos em círculo e jantaram pela primeira vez em meio a muita festa e barulho. Durante a refeição, todos conversavam e riam. A relação entre os membros da tribo, sem que percebessem, tornou-se ainda mais próxima. Depois do jantar, os homens se reuniram, analisando com entusiasmo as armas afiadas da tribo An e suas ferramentas engenhosas. As mulheres também não ficaram paradas. Sentaram-se em círculo, trocando técnicas de como tecer sandálias de palha e cestos. Os novatos observavam ao lado, aprendendo humildemente. Aos poucos, eles também iam absorvendo palavras da língua An. Enquanto todos estavam ocupados com suas tarefas, você apareceu, carregando uma pá de bronze e empurrando um carrinho de mão. Começou a trabalhar discretamente perto dos currais e da latrina. A cena foi vista por acaso pelo ancião. Cheio de dúvidas, o ancião se aproximou e perguntou: por que você está cavando a fossa? O que tem aí dentro tem alguma utilidade, por acaso? Ao ouvir isso, você perdeu a paciência na hora e respondeu de mau humor: eu não estou cavando os dejetos. É a terra ao lado da fossa. O ancião ficou ainda mais confuso. Sem entender nada, perguntou: chefe, para que você quer essa terra? Para fazer cerâmica não serve. É melhor você pensar logo num jeito de minerar prata. Chegaram tantos membros novos para a tribo.
E o nosso sal de rocha está quase acabando. Você, segurando a raiva, gritou impacientemente. Você não vê que é exatamente para isso que estou me preparando? Estou cavando essa terra para poder abrir a mina de sal. Pronto, não se meta nisso. Eu sei o que estou fazendo. O ancião ficou parado, observando suas costas enquanto você trabalhava, cheio de desconfiança, se perguntando como cavar terra poderia ajudar a abrir uma mina de sal. Receio que o líder esteja procurando desculpas. Mas, no fundo, você sabe muito bem o que está acontecendo. Há salitre na terra perto deste cercado e da latrina. Se for extraído, dá para fazer explosivos. E só com explosivos dá para explodir a órbita ocular. Você lidera algumas mulheres para purificar o salitre. O processo é muito parecido com o refino de sal. No dia seguinte, os cristais branquinhos de salitre foram produzidos com sucesso. Mas ter o salitre não era suficiente. Ainda era preciso arranjar um jeito de conseguir ácido nítrico e glicerina, para então sintetizar a nitroglicerina, que tem um poder impressionante. A glicerina precisa ser separada de gorduras. Felizmente, no inverno anterior, a tribo foi atacada por uma matilha de lobos. E a tribo conseguiu uma grande quantidade de gordura animal. Então, essa matéria-prima não faltava. Já o ácido nítrico é obtido através da reação do salitre com ácido sulfúrico. Só que, no momento, você não tinha nada de ácido sulfúrico. Você então volta sua atenção para a perita. E sem perder tempo, você começa. No lugar onde você costuma fazer carvão, você escolhe cuidadosamente um local plano. E começa a trabalhar de forma metódica. Primeiro, você empilha um monte de lenha. Depois, empilha os pedaços de perita ao redor da lenha, até formar uma pequena montanha, cobrindo bem a lenha, deixando apenas alguns buracos na parte de baixo para atear fogo. Em seguida, por fora da pilha de minério, você cobre tudo com uma camada de feno. E por fim, espalha uma camada de barro úmido por cima. Mas é preciso deixar alguns buracos de ventilação embaixo e no topo. Tudo pronto. Você usa um galho fino com a ponta em chamas. E com todo cuidado, por baixo, você acende a lenha através de um dos buracos. A perita contém ferro e enxofre. Num piscar de olhos, o minério começa a queimar intensamente dentro da carcaça de barro. Essa reação de aquecimento e redução leva muito tempo. Vai levar mais ou menos uns 15 dias. Aproveitando esse tempo livre, você começa a moldar o equipamento de destilação, se preparando para purificar o ácido sulfúrico. Equipamento de ácido nítrico e soda secando ao ar, queimando até atingir este tipo de fogo brando. Você entrega tudo para o aleijado com confiança. E aproveita o tempo livre para verificar a situação do gado. O tempo estava ficando cada vez mais quente. Os animais da tribo, como se tivessem combinado, começaram a trocar de pelo. Ao ver isso, você bate na coxa e percebe que chegou a hora. Você se apressa para preparar o plantio. No armazém, há estoques de arroz selvagem, amendoim e sementes de pimenta, e também sisal e árvores carnívoras. Para plantar amendoim, é preciso primeiro descascar e deixar de molho. Você chama algumas garotas ágeis. Encontra um lugar vago. Senta-se no chão. E começa a trabalhar. Shu passa por ali e vê a cena. Com o rosto cheio de dúvidas, ele se aproxima e pergunta: chefe, o que vocês estão fazendo? Por que não estão comendo esses grãos? Sem parar o que está fazendo com as mãos. Você explica sorrindo: agora nós vamos plantar esses grãos. Prestem atenção. Isso se chama amendoim. Shu Xiaoxin repetiu algumas vezes, mas ainda não entendia. Então, o que é plantar? Você pacientemente explica para ele, contando nos dedos. Plantar é quando, na primavera, a gente enterra esses grãos na terra, joga um pouco de água, e eles se transformam em uma planta. Quando o outono chegar, um único amendoim que foi enterrado, com certeza vai dar dezenas de outros, ou até 700. Se plantarmos estas 4 cestas, na colheita, teremos no mínimo 400, ou até milhares de cestas. O queixo de Shu quase caiu no chão de tanto espanto. Ele arregalou os olhos, sem acreditar. Você balança a cabeça em sinal de confirmação. Desde que plantemos direitinho, a colheita será ainda maior, nunca menor. Além disso, não vamos plantar só amendoim. Também vamos plantar arroz. E o arroz é ainda melhor. Na primavera, você planta um grão. No outono, pode render no mínimo umas 10.000 vezes mais. É disso que eu estava falando. O jeito de alimentar 6.000 pessoas com este pedaço de terra. Shuda, ao lado,
Ouvia tudo com atenção e as orelhas em pé. Ele se aproximou apressado e disse ao líder: Eu acho que a gente tem que se dedicar de verdade a essa plantação. Parece bem mais importante que a caça. Você acena com a cabeça em aprovação. Afinal de contas, o Shuda já foi um líder. Ele pega as coisas no ar. Nesse momento, Shu pareceu se lembrar de algo de repente. Ele disse, todo animado: Líder, eu me lembrei. Quando a gente se mudou, trouxemos uns sacos de amendoim. Dá para plantar aquilo também? A gente não está com falta de comida agora. Acho que a gente pode plantar eles também. Ao ouvir isso, seu rosto também se ilumina de alegria. Que maravilha! Você imediatamente manda alguém separar aqueles amendoins. Lembrem-se, tem que escolher só os que estiverem inteiros, sem nenhum dano. Shu concorda com a cabeça várias vezes. Apoiado em sua bengala, ele foi depressa encontrar seus antigos companheiros de tribo para organizar isso. Shuda ficou olhando Shu se afastar, com uma cara de expectativa. Ansioso, ele perguntou ao líder: E eu? O que eu faço? Você diz, sorrindo: Chame alguns homens e venha arar a terra comigo. Assim que ouviu isso, Shuda saiu correndo todo animado para chamar o pessoal. Naquela mesma tarde, ao sul do arrozal, você delimitou um campo de 100 mu para os amendoins e um de 36 mu para as pimentas. A área das 3 plantações somava um total de 200 mu. No dia seguinte, bem cedinho, Shuda, junto com os outros da tribo, aprendia, todo jeitoso, a colocar o arado de bronze no boi. Uma mulher experiente da tribo An guiava o boi pela frente, enquanto Shuda segurava o arado atrás. Ao ver a terra do chão sendo revirada com o avanço do arado de bronze, levantando como se fossem ondas, Shuda ficou ao mesmo tempo surpreso e animado. 2 bois e 4 arados, todos trabalhando juntos. O ritmo de trabalho era bem rápido. E você aí também não ficou parado. Logo cedo, você colocou 11 quilos de sementes de arroz de molho num tanque d'água. Essas sementes precisam ficar de molho por mais de 24 horas. Enquanto as sementes ficavam de molho, você escolheu o pedaço de terra mais a oeste do arrozal. Abriu o canal de irrigação e começou a inundar o campo, preparando para ser o canteiro das mudas. Depois de separar as sementes de amendoim, elas também foram postas de molho. O amendoim é uma cultura especial. Ele pode ser plantado diretamente no campo principal, desde que a terra estivesse bem preparada. Para que o arroz, o amendoim e a pimenta pudessem ser plantados ao mesmo tempo, Shuda e seus homens lavraram a terra com toda a força. A tarefa de arar 136 mu de terra durou do amanhecer ao anoitecer. Todo mundo ficou com as costas doendo de tanto cansaço, mas o entusiasmo não diminuiu. As pessoas se cansavam e eram substituídas, os bois se cansavam e eram trocados. 2 arados de bronze não paravam de revolver a terra. No total, levaram menos de 2 dias. Todos os lotes de terra planejados foram arados. O solo ficou fofo e aerado. As ervas daninhas também foram completamente removidas. Uma terra fértil e prontinha para o plantio. As sementes que ficaram de molho foram retiradas, cobertas cuidadosamente com palha. E, depois de regadas, foram colocadas perto do forno de carvão para germinar. No terceiro dia, todo mundo começou a espalhar uniformemente as sementes de arroz germinadas pelo campo. Depois, cobriram tudo com uma fina camada de terra. Por fim, abriram uma passagem no canal de irrigação e deixaram a água entrar lentamente no campo. Plantar amendoim tinha todo um macete. Cada fileira ficava a meio metro de distância da outra, e cada muda, a 15 centímetros uma da outra. Quem plantava segurava uma tigela de amendoins na mão esquerda, e na direita, uma espátula de madeira pontuda de 15 centímetros. Primeiro, usava a espátula para medir a distância, cavava um buraquinho e colocava 2 amendoins. Depois cobria com terra, e então partia para o próximo, e assim por diante. No final, regavam tudo de uma vez só. O método para plantar pimenta era bem parecido com o do amendoim. Meio metro por fileira. Cada planta a 30 centímetros de distância uma da outra. Cavar a cova, espalhar as sementes, cobrir com terra fértil e regar, tudo de uma só vez. Durante todo o período de plantio, quase 200 pessoas da tribo foram para o campo trabalhar pesado. E você não foi exceção. Com muita gente, o trabalho rende mais. O trabalho nos 140 mu de terra foi concluído em apenas meio-dia, e o pessoal nem se sentiu tão cansado. No dia seguinte ao plantio, a tribo voltou à sua rotina normal. Shueze continuou a fazer as cerâmicas.
Você também. Escolheu algumas das crianças mais velhas do novo povo para ajudá-lo. A cerâmica que era produzida não só precisava atender às necessidades diárias do novo povo, como também era preciso fazer um estoque para futuras trocas com outras tribos. Ouzida Azui. E também tem os irmãos Damal e Ermal, que se dedicam de corpo e alma aos seus aprendizes. Você observa eles se tornando mais habilidosos a cada dia, e planeja dar a eles o pessoal do esquadrão Tianxie. E tem passado os últimos dias escolhendo as pessoas. Depois que o equipamento da equipe de caça foi aprimorado, caçar ficou uma moleza, fácil como cortar legumes. Havia mais presas do que eles conseguiam comer, mas com o tempo esquentando, a comida não se conservava bem. A equipe de caça teve que parar de caçar e permanecer na tribo. E claro que você não ia deixá-los de braços cruzados. Uma parte do grupo foi designada para ir à Montanha dos Fundos, para coletar espinhos das árvores carnívoras. Esses espinhos servem tanto para as naves de penas quanto como material estratégico. É preciso estocar uma grande quantidade. E de quebra, eles ainda podem plantar mais algumas árvores carnívoras. Outra parte do grupo ficou responsável por derrubar árvores. Os troncos são guardados para construir casas e fabricar objetos. E os galhos são postos para secar e usados como lenha. E ainda outra parte foi para a selva capturar galinhas. Você está determinado a expandir a criação de animais, humanos e mal, tarefas e o tempo. Mas não dá para sair correndo para caçar galinhas selvagens toda vez que precisamos, né? Por isso, é preciso criar uma fazenda sustentável. Existem muitas aves perto da tribo que podem ser criadas, como o pássaro Dudu, a galinha marrom e a galinha de Angola. E a sua favorita, a galinha preta da guarda, Chiveivugi. Você também delimitou um terreno ao lado do cercado dos coelhos, e usou tijolos, galhos e palha para construir vários galinheiros, cercados por uma cerca da altura de uma pessoa. As penas de voo das galinhas capturadas são arrancadas. Assim, elas não conseguem voar. A ração vem das plantas selvagens coletadas nos campos próximos. A grama Muxu e a grama Imai estão crescendo viçosas. É o suficiente para alimentar as galinhas e os coelhos. Na manhã do terceiro dia, bem cedo, Shu e o ancião, os dois velhotes, se juntaram, cochichando um com o outro, cheios de empolgação. Foram eles dois que viram o muro daquela vez. O ancião gritou a plenos pulmões: chefe, venha ver depressa. Aquele arroz de que você falou brotou. Você, que ainda estava meio sonolento. Ao ouvir isso, ele se animou na hora e saiu correndo em direção ao arrozal. Dando uma olhada no arrozal, o canteiro de mudas estava lotado de brotinhos verdes. As sementes germinaram e romperam a terra. Seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. Sua voz saiu embargada: que maravilha! Elas brotaram de verdade. Vou poder comer arroz de novo. O ancião, ao ver você nesse estado, perguntou, confuso: chefe, o que houve com você? Você controlou suas emoções, se virou e ordenou: não é nada, eu estou assim de felicidade. Ah, é mesmo. Vocês dois vão avisar a todos da tribo, para não andarem no meio do arrozal. Quem pisar e estragar essas mudinhas será punido com um dia sem comida. Digam às crianças para vigiarem o gado e os filhotes de lobo, para que não entrem no arrozal. Quem desobedecer também fica um dia sem comer. Quem ousar destruir esta comida, eu o punirei com a falta de comida. O xamã rato, que estava ao lado, deu uma ideia. Que tal a gente fazer uma cerca em volta com galhos de árvore? Você acenou com a mão e disse que não era preciso. Isso seria um desperdício de mão de obra e tempo. Basta deixar a proibição bem clara para todos. E como esperado, durante o café da manhã, ninguém se opôs quando ouviu a proibição. Todos sabiam que aquelas mudinhas eram o alimento do futuro. No sétimo dia, os amendoins e as pimentas também brotaram e romperam a terra. A primeira folha do arroz nasceu. O campo se tornou uma imensidão verde e exuberante, cheio de vida. O ouriço no galinheiro. O número de galinhas sedosas também aumentou para mais de 30. Os coelhos também estavam prestes a ser dispensados. Você olhou para o gado no cercado e voltou a pensar na carroça de 4 rodas que ainda não havia sido construída. A produção de metal estava limitando o desenvolvimento da tribo. Antes, muitos planos foram engavetados por falta de recursos. Agora que o minério era abundante, planos como a construção da carroça de 4 rodas podiam prosseguir. Todos os planos para os barris de madeira podem ser retomados. Fazer a cela não é tão difícil. É perfeita para o servo gigante.
Sela pronta. Impaciente, ele traz um cervo gigante, um macho forte e adulto. Coloca a sela, monta no cervo e parte. Ele dá umas voltas no campo a oeste da tribo. A cena foi vista por acaso pelos novos membros da tribo, que voltavam da caça às galinhas, e eles disseram, com um olhar de inveja: "O chefe é incrível. Eu também queria montar nesse cervo. Com certeza deve correr muito rápido." Ao lado, um companheiro sussurrou: "Claro que o chefe é incrível. Muitas coisas na tribo foram inventadas por ele, como a cerâmica, a fundição de cobre, a criação de animais, o plantio de amendoim. Ouvi dizer que o chefe vai até abrir uma montanha." "Abrir uma montanha? Que montanha? Dá para abrir uma montanha?" "Ouvi dizer que é para minerar sal de rocha. Aquele negócio salgado que a gente come. Mas não sei se é verdade." "Não vai contar para mais ninguém, hein?" "Pode deixar. Eu só quero ver como ele vai abrir a montanha." "Você viu os arcos e flechas que os mais velhos usam? São muito potentes. Dá para acertar alguém de muito longe. Foi o chefe que os inventou. Eu também queria um. Ouvi dizer que os carpinteiros já estão fazendo." Ele cavalgou por um tempo, depois desceu e levou o servo de volta. Em seguida, voltou a se ocupar com os barris de madeira. A tribo precisava de um recipiente para armazenar água que fosse fácil de transportar. As cerâmicas eram frágeis. E a vedação era ruim. Por isso, era preciso fazer barris de madeira. Fazer barris de madeira tem seus segredos. A vedação depende apenas de encaixar as tábuas de madeira bem apertadas. Ele já planejou as medidas. E escolheu a madeira de abeto que sobrou da construção dos barcos. Ele pediu para Mutum e os outros os fazerem seguindo o método que ele ensinou. E assim, barris de madeira de vários tamanhos começaram a surgir na tribo An. Barris para transporte. Barris para uso diário. Tinha de tudo para substituir os potes. O ancião olhava para aqueles barris. Não conseguiu se conter e perguntou: "Por que a gente está fazendo tantos baldes de madeira?" Ele sorriu e explicou: "Para usar, é claro. E os que sobrarem, a gente pode trocar com outras tribos. Esses baldes de madeira são muito mais práticos para carregar água do que os potes de argila. Com certeza vai ter gente querendo. Mas se não tiver pelo menos 10 rapazes fortes, eu não vou concordar com isso." Com a questão dos baldes de madeira resolvida, ele imediatamente voltou toda a sua atenção para a carroça grande. A parte mais importante de uma carroça são, sem dúvida, as rodas. O processo de fabricação é complicado. E a capacidade de carga exigida é alta. O método antigo de fazer carrinhos de mão com certeza não ia funcionar. Ele pensou um pouco. E deu a Mutum 2 conjuntos de medidas exatas. E o instruiu solenemente: "Siga estas medidas. E faça 4 rodas. 2 grandes e 2 pequenas. E escolha a madeira mais resistente que tiver." Mutum pegou a tábua de madeira. Estava coberta de medidas detalhadas. Ele pegou sua régua de cobre e comparou cuidadosamente as marcações. Ele balançou a cabeça repetidamente, sem problemas. "Pode ficar tranquilo, líder. A fabricação das rodas da carroça levaria muito tempo." Ele não tinha tempo a perder. Esperando, então se virou e foi cuidar de outros assuntos urgentes. A fabricação das grandes rodas da carroça levaria um bom tempo. Luo Chong não tinha tempo para esperar por eles. Então continuou a cuidar de seus próprios afazeres. Aquele invólucro de barro envolvendo a perita já estava no fogo há 11 dias. Pelas contas, já devia estar na hora. Luo Chong começou a preparar as outras coisas. Para fazer nitroglicerina, além do ácido nítrico, o componente mais importante é a glicerina. A preparação da glicerina requer a mistura de soda com gordura, para que ocorra uma reação de saponificação. Depois, ela se decompõe em ácido estiárico, que é o sabão. E a outra parte é a glicerina. A soda é o carbonato de sódio. Mas Luo Chong só tinha um pacote de fragmentos de álcali natural. Ele ainda precisava purificá-lo antes de poder usar. Existem 2 formas de purificar o álcali natural. A primeira é por calcinação. Depois, dissolve-se e filtra-se. E por fim, evapora-se para cristalização. A outra é exatamente o processo inverso. Primeiro, dissolve-se, evapora-se e cristaliza-se. E a calcinação fica por último. Mas, sem equipamento de alta precisão, o segundo método não pode ser feito. Porque no processo final de calcinação, o carbonato de sódio se decompõe com o calor, liberando uma grande quantidade de dióxido de carbono. E aí, já era, todo o lote é perdido. Por isso, Luo Chong usou o primeiro método.
Ele colocou os fragmentos de álcali natural em uma panela seca para aquecer. Depois de aquecido, ele retirou e esmagou tudo. Em seguida, colocou em um balde com água para diluir e dissolver. Depois, decantou e filtrou a mistura. Por fim, colocou o filtrado na panela e ferveu até evaporar completamente. E então, os cristais de carbonato de sódio puro se precipitaram na panela. Luo Shun mandou que trouxessem 2 potes grandes de banha de porco e os colocou no fogo para derreter. Esse é o problema da gordura animal. Depois que esfria, ela se solidifica e vira uma pasta. Diferente do óleo vegetal, que está sempre líquido, a não ser quando congela em dias de inverno muito frios. Depois que as 2 cubas de banha de porco derretem, deixe esfriar um pouco. Antes que solidifique de novo, adicione barrilha. Mexa com uma vara de madeira. Logo, essa gordura vai se transformar numa pasta grossa e pegajosa. Nesse momento, pegue esse produto semi-acabado e despeje em um molde de cerâmica quadrado. Depois de deixar descansar por um tempo, a gordura vai se separar em 2 camadas. A de baixo é ácido esteárico sólido, ou seja, uma grande barra de sabão. Por cima, ficará coberta por uma camada de glicerina amarelo clara. É isso que o Luo Shun queria. A reação de saponificação da gordura produz muito pouca glicerina. Gera apenas 5% de glicerina. Os outros 95% são sabão. Depois de usar as 2 grandes cubas de banha de porco, a glicerina obtida no final, só encheu um pote do tamanho de uma cabeça humana. E, ainda por cima, essa glicerina não podia ser usada. Era preciso destilá-la para se tornar glicerina concentrada. Luo Shun pegou um equipamento de destilação, despejou a glicerina no recipiente da destilação, colocou a tampa, conectou o tubo de saída e, por fim, colocou um pote na ponta. Depois, todas as juntas foram vedadas com barro úmido. Finalmente, acendeu o fogo para aquecer. O vapor da glicerina aquecida passa pelo tubo de condensação e se condensa novamente, transformando-se em gotas de glicerina concentrada que escorrem para fora. No final, ele só conseguiu coletar um pouco mais da metade do pote, restando apenas 2/3 da quantidade inicial de glicerina. E com isso, o trabalho estava concluído. O povo da tribo não entendia nada. Ultimamente, eles viam o chefe queimando algumas coisas com frequência. Não era para extrair sal, nem para fazer cerâmica, muito menos para fundir cobre. Ele gastava um tempão para no final produzir um monte de coisas que ninguém sabia para que serviam. E ainda por cima, não deixava ninguém tocar. Dizia que era venenoso. Que porra é essa? Ele tá querendo virar o Walter White, é? O feiticeiro rato não estava entendendo mais nada.